O milionário congelou ao ouvir o sussurro da menina que o impediu de comer o bolo. A gala estava em pleno vapor. Luzes cintilantes, risadas e um semblante de ostentação preenchiam a enorme sala. Mas em meio à moda e ao glamour, Ricardo, o milionário frio e calculista, estava prestes a ter sua noite transformada em um pesadelo. Ele se aproximou de uma mesa majestosa, onde repousava um bolo de chocolate tentador, seu olhar fixo na iguaria reluzente. Tudo parecia perfeito, até que ela apareceu. Ana, uma jovem garçonete, se aproximou furtivamente, quase como uma sombra. As palavras que saíram de seus lábios eram como um sussurro sinistro, cortando a música e o murmúrio da festa. Você ainda se lembra de mim, Ricardo? Você não pode ignorar o que fez. O tempo congelou. Ele se virou atordoado, seu coração acelerado e a adrenalina pulsando. O mundo ao redor desapareceu e a única coisa que restava era aquela voz suave e penetrante. Os olhos de Ana carregavam uma profundidade que o fez estremecer. Como ela poderia saber? Como alguém tão jovem conhecia segredos que ele tinha enterrado sob camadas de ambição e poder? O bolo de chocolate, que parecia um símbolo do seu sucesso, agora se transformava em um lembrete do que ele tinha perdido. Você precisa escutar mais do que se vê, ela continuou, pegando o copo de drink que ele havia deixado de lado. A festa girava e a atmosfera estava carregada de uma tensão estranha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Que tipo de garoto ele foi, abandonando seu passado em nome da ganância? E quem era Ana, afinal? O que ela queria dele? Em um lampejo, lembrou-se de promessas feitas a alguém que foi devastado por sua ambição. E agora, ali estava a filha daquele homem. Ele estava prestes a argumentar, mas as palavras fugiram. O bolo de chocolate, agora insignificante, esfriava à sua frente, enquanto a realidade se impunha. O peso das escolhas se acumulava e, ao mesmo tempo, uma sombra escura se aproximava. Seu rival de negócios, Marcos, estava em algum lugar naquela festa, bisbilhotando e tramando para expor seus segredos mais sombrios. O que ele não sabia era que a presença de Ana poderia ser a única chave para acabar com o que sua vida havia se tornado. Você não merece o que conquistou, Ana murmurou, fazendo com que um frio assustador percorresse as costas de Ricardo. Ele podia sentir suas esperanças e pesadelos colidindo em um dilema insuportável. A luz das velas dançava a seu redor, revelando rostos de pessoas que nunca perceberiam a tempestade interna que irrompia em seu ser. Ele tinha que agir. A presença de Ana era tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Seus olhos se encontraram em um momento tenso. Um encontro que parecia definir suas vidas. Ricardo estava à beira de uma escolha que poderia não só afetar seu futuro, mas também o futuro daquela jovem inocente. O que eu faço agora? Ele se perguntava, sua mente explodindo de perguntas, enquanto o bolo, antes tão desejado, parecia chamar sua atenção de volta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o peso do olhar de Ana, como se cada palavra dela carregasse toneladas de passado. O que eu faço agora? Pensou enquanto o bolo de chocolate esfriava diante dele, perdido em um mar de incertezas. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito irrompeu no meio da festa. O som perfurou o ar, quebrando a tensão como um vidro se estilhaçando. O quê? Ele se virou abruptamente, seus olhos se arregalando. A multidão parou, olhares confusos se cruzando. Foi então que ele viu uma mulher empoleirada em uma das mesas. Estava apontando para o longe, seu rosto pálido como a morte. Tem um corpo ali, no estacionamento. Um murmurinho se espalhou pela sala. As pessoas se afastavam da área e um burburinho crescente tomava conta do ambiente, enquanto a música era substituída pelo caos. Ricardo sentiu sua temperatura cair. Quem seria? A pergunta martelava em sua mente, enquanto a festa se transformava em um pesadelo. Ana olhou para ele, seus olhos amplos e assustados. Isso não pode estar acontecendo. Mordeu o lábio, sua expressão misturando preocupação e vingança. Para ela, aquele momento era além do que esperava. E para Ricardo, representava uma nova camada de seu horror. Ela sabia de algo, e não estava sozinha. Os seguranças começaram a se mover em direção ao estacionamento. O coração de Ricardo batia descontroladamente. Ele lembrava de todas as pessoas que tinha cruzado no mundo dos negócios. As alianças feitas sob ameaças e as promessas quebradas. Como poderia alguém estar tão perto do abismo? E por que tudo isso parecia tão familiar? O gelo que o acompanhava durante toda a festa começou a derreter sob a pressão dos momentos tensos. Eu não posso deixar que isso me afete, pensou. Mas a voz de Ana o puxava de volta. Você precisa parar tudo isso. O que você realmente quer? Antes que pudesse responder-lhe, um estrondo ecoou do estacionamento. Os seguranças estavam de volta, pálidos e ofegantes. É sério, pessoal. O corpo é de Marcos. Um choque coletivo percorreu a sala. A revelação ecoou como um trovão. Ricardo sentiu o chão desabar sob seus pés. O rival que sempre o atormentou tinha encontrado seu fim de uma forma brutal. Mas em meio a essa turbulência, algo se movia no fundo da mente de Ricardo. Esse não pode ser um simples acidente. Ele olhou para Ana e viu um brilho de reconhecimento. Ela sabia, e tudo o que aconteceu parecia parte de um plano. Seu passado, seus erros, as dívidas de seu coração começaram a se entrelaçar naquele momento desesperador. Ana se aproximou mais. Ricardo, eu sou a rainha do seu destino e da sua destruição. Você não vê? O que você fez com meu pai vem à tona agora. Um novo nó se formou na garganta dele. Seu pai? As peças do quebra-cabeça se juntavam. Havia algo mais profundo e pessoal por trás desse encontro. A dor e a ambição de um passado enterrado estavam prestes a explodir novamente. E agora, o que ele fez um dia poderia voltar para assombrá-lo de uma maneira que nunca imaginou. Oz.
Murmúrios na festa se tornaram gritos de pânico e confusão. A verdade estava se revelando, e com ela a possibilidade de que tudo que ele havia conquistado poderia ir por água abaixo. Olhou para o bolo, que agora parecia um símbolo de sua decadência. Ele não queria isso, mas a realidade o bombardeava. Temos que fazer algo antes que seja tarde demais, disse Ana, sua voz agora carregada de urgência. Ela estava certa. O passado nunca é realmente enterrado. E agora tinha a chance de expor tudo ou ser engolido pela escuridão da noite. E enquanto a festa se transformava em um cenário de desespero, a última coisa que Ricardo viu foi o olhar enigmático de Ana, como se ela tivesse toda a verdade nas mãos, prestes a revelá-la. O tempo parecia ter congelado de novo, mas não havia mais bolo. Apenas um futuro incerto e ameaçador, esperando para ser desvendado. A confusão na festa parecia palpável. Gritos se misturavam a murmúrios de medo, enquanto os convidados se afastavam, olhos arregalados e rostos pálidos. Ricardo estava paralisado, como se tudo tivesse desacelerado. Ele sentiu o calor de Ana ao seu lado, suas mãos tremendo. A revelação do corpo de Marcos era apenas o começo. O verdadeiro horror começava a se revelar. Ana fitou Ricardo com uma intensidade que o fez sentir um frio na espinha. Você precisa saber. Meu pai não era apenas uma vítima qualquer. As palavras dela levaram um peso que sufocou o ar entre eles. O caos ao redor parecia distante, como estrelas prestes a se apagar. Ele tinha segredos. Segredos que envolviam você. Ricardo sentiu um nó no estômago, como se lembrou de como tinha se desfeito de sua antiga vida, como uma cobra que troca de pele. Mas agora, sentir-se exposto era insuportável, mas foi interrompido por mais gritos. Um grupo de seguranças empurrou a multidão. Ricardo sentiu que tudo estava se desmoronando. Ele precisava se afastar, mas algo o prendia. Você deve ouvir, Ana insistiu, sua voz agora um sussurro urgente. Marcos sabia coisas sobre você. E ligasse seu passado ao de Marcos. As peças começavam a se encaixar dolorosamente. A raiva, o desespero, tudo estava se misturando em sua mente. Ele se lembrou das brechas que tinha deixado, das promessas que não cumprira. E ali estava aquela jovem, a única que poderia arruinar tudo. Ricardo, por favor, o que você fez ao meu pai? As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. O sofrimento dela era um peso que ele não podia ignorar. Era como se cada lágrima dela fosse um eco de sua culpa. E ele começou a entender que sua ambição o havia aprisionado. De repente, um estrondo cortou o ar. O teto começou a rachar e as luzes falharam. O grito de uma mulher ecoou novamente. Cuidado! Mas já era tarde. Um pedaço do teto desabou bem ao lado deles, fazendo o chão tremer, como se a terra quisesse engoli-los. Todo o ambiente virou um campo de guerra. Ricardo puxou Ana instintivamente, e quando os dois caíram ao chão, algo mais se revelou. No meio da confusão, ele viu um flash, um objeto prateado caindo em direção a eles. Ele não pensou duas vezes. Corra! Gritou, muito mais por si mesmo do que por ela. Ambos se levantaram, mas a pressão do momento quase o esmagou.
As pessoas estavam em pânico, e ele percebeu que naquele caos a verdade poderia se abrir como um livro. Mas o que era a verdade? A revelação da traição de Marcos? O plano de Ana? Ou o que ela estava guardando? A urgência do momento transformava tudo ao seu redor em um turbilhão. Ana olhou para ele, seus olhos carregados de medo e determinação. Se você não fizer algo agora, Ricardo, tudo terminará. As palavras dela soaram como um ultimato, uma gélida lâmina cortante em meio ao caos. Com a festa se transformando em um cenário de destruição, Ricardo percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que Ana tinha? E mais importante, que segredos ele ainda tinha para descobrir. Era hora de enfrentar a tempestade, mas não sem antes entender que os verdadeiros monstros talvez estivessem mais perto do que imaginara. E à medida que o teto desmoronava ao seu redor, ele se perguntou se conseguiria salvar não apenas a si mesmo, mas a jovem que agora parecia ser a chave de tudo. A festa, um palco de glamour, agora se tornava um campo de ruínas. E no meio de tanta destruição, uma nova pergunta ardia em sua mente. Quem realmente estava no controle da sua vida? O som de mais tábulas estourando ecoava enquanto ele se voltava para Ana, a única luz na escuridão. Poderia ela ser sua salvação ou seria o estopim de sua ruína definitiva? O chão ainda tremia enquanto o caos se espalhava ao redor de Ricardo e Ana. O pânico era palpável, mas ele só conseguia focar no olhar dela. Aqueles olhos, antes cheios de raiva e dor, agora estavam cobertos por um tipo de determinação aterrorizante. O que mais ela sabia? O quê? Mas ele escondia? Racado! Olhe! Ana gritou, puxando com força. Ele seguiu seu olhar e viu uma sombra se movendo entre as mesas. Alguém estava saindo da festa apressadamente, com uma expressão pálida. Um dos convidados? Um dos seguranças? Um frio percorreu sua espinha. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortante ecoou novamente. É o Marcos! Ele está... A palavra morto ficou presa na garganta da mulher que gritava. Seu rosto pálido se contorcendo em horror. A figura em movimento parou, e Ricardo reconheceu o rosto. Era alguém do passado dele. Um sócio que ele pensava estar longe de seus negócios. Carlos! Murmurou, a confusão o invadindo. O que você está fazendo aqui? Ele não tinha visto. Carlos em anos. Eles haviam terminado negócios de forma amarga. Você não deveria estar aqui. Carlos não respondeu. Apenas olhou para ele, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Mas então, a verdade explodiu em sua mente. Ele lembrava de conversas clandestinas que Rocha, o falecido pai de Ana, tivera com Carlos. Segredos que ele tinha tentado enterrar. Os sentimentos de culpa e vergonha começaram a correr por suas veias. Ana puxou Ricardo novamente. Ricardo. Não é só isso. Carlos sabe de tudo. O desespero na voz dela era claro. Ele sabe o que você fez. Fiz o quê? A incredulidade fez Ricardo recuar. Era como se Ana tivesse rasgado uma parte dele, algo que ele pensou que estava esquecido. O passado não estava enterrado. Estava voltando, pronto para devorá-lo. Ele sabe sobre as transações, sobre o acordo que você fez. A raiva e a dor na voz de Ana eram agora abarrotadas de tristeza.
Você não pode escapar disso. Ele tem provas. Num instante, tudo pareceu parar. O espaço ao redor deles se tornou uma bolha de tensão. E Ricardo se viu comprimido entre as revelações de Ana e a sombra do corpo de Marcos. A verdade clamava por atenção. Ele sentiu o peso do silêncio, os ímpetos da festa se apagando diante do crescente alvoroço em sua mente. Me diz que é mentira, ele ofegou, observando Carlos se aproximar. Cada passo um golpe. Carlos, isso é uma armadilha. A certeza de que tudo aquilo podia ser só. Mais uma manipulação o fez estremecer. Mas Carlos não sorriu. O olhar dele era profundo, sérios buracos de mágoa. Você realmente acha que eu vim aqui só por você? Não, Ricardo, o jogo mudou muito. E agora, você terá que lidar com as consequências das suas escolhas. Não, não pode ser assim, gritou Ricardo, a voz quase quebrando. Então, como se o chão abrisse sob eles, uma explosão de luz e som invadiu o espaço. Um clarão, algo que explodiu do andar de cima da casa. Tudo ficou em silêncio antes do grito coletivo da multidão. O que foi isso? Ricardo olhou para Ana. O terror em seus olhos refletia seu próprio desespero. O que mais poderia acontecer? Já não estavam no limite. Ele nunca se sentira tão cercado e, por um segundo aterrorizante, percebeu que tudo estava prestes a piorar. O que mais Carlos sabia? E a revelação estava apenas nas sombras, esperando para ser desenterrada. Ricardo o queria, mas tudo o que ele sentia era o peso de suas escolhas e a urgência de uma verdade que poderia destruí-lo. O jogo estava longe de terminar, e ele agora estava no meio de tudo isso. Vá! A voz de Ana cortou o ar. Vamos! E, sem saber o que estava diante deles, Ricardo a seguiu. Mas na mente dele, uma pergunta ardia. Eles realmente conseguiriam escapar das consequências de seus passados? As sombras dançavam, e novas, terríveis verdades estavam prestes a emergir. O chão ainda tremia, enquanto o caos se espalhava ao redor de Ricardo e Ana. O pânico estava em alta, mas tudo o que ele conseguia fazer era focar no olhar dela. Aqueles olhos cheios de determinação revelavam a urgência da situação. Vamos! Ana gritou, puxando-o. Mas Ricardo hesitou, sua mente lutando para processar as revelações. Carlos, o que você quer? Ele gritou, polarizando a atenção de todos. Carlos, por outro lado, estava pálido, como um espectro que havia voltado para assombrá-lo. A confusão tomou conta de Ricardo, enquanto a temperatura do ambiente parecia despencar. Eu sei de tudo, Ricardo, Carlos disse, sua voz tensa. Enquanto você se enchia de ambições, outros pagaram o preço. E agora você vai descobrir que não está no controle. Carlos, não é hora para mal-entendidos, Ana exclamou, sua voz tremendo. Ela puxou Ricardo, tentando afastá-lo daquele confronto. Mas a tensão era palpável. Os convidados estavam em desespero e um novo grito cortou a sala. O que foi aquilo? A pergunta ecoou, enquanto a multidão se afastava agitada. E então, o chão tremeu novamente. Uma nova explosão. Mas não era de luz como antes. Era um estrondo profundo, e as paredes começaram a rachar. Enquanto todos olhavam para cima, surpresos, algo colossal começou a descer das vigas do teto. Foi então que Ricardo viu. Era uma grande estrutura de madeira, um pesado suporte, caindo em direção a eles.
Corra! Ele gritou, agarrando Ana e puxando-a para o lado, enquanto o barulho da queda ecoava nas paredes. O impacto foi devastador. Pessoas gritaram. Algumas caíram. O caos, mais uma vez, tomou conta. No meio da confusão, algo frio atingiu Ricardo. Um objeto pequeno e pesado lançado por algum canto da sala. Ele se virou e viu Carlos em pé, o olhar em chamas. Você acha que pode escapar tão facilmente? Eu sempre soube que sua ambição te levaria ao fundo do abismo. Ricardo avançou, mas Ana o segurou. Escute, não podemos perder tempo com isso. Seu olhar estava cheio de algo intenso, algo que fez o coração de Ricardo disparar. Precisamos encontrar o caminho. Pode ser uma armadilha. Mas antes que pudessem se mover, Carlos levantou algo acima da cabeça. Um pequeno dispositivo que tão pouco tempo atrás parecia tão inofensivo. Era um pendrive. Isso, estou enviando tudo o que você não queria que o mundo soubesse. As verdades do seu passado, Ricardo, e quem você realmente é. O corpo de Ricardo pareceu congelar. Uma onda de choque percorreu seu ser. Não, você não pode fazer isso. A voz dele tremia com uma mistura de raiva e pânico. Pode sim. É hora de as pessoas saberem que você não é o que parece. Carlos declarou, um sorriso frio se espalhando por seu rosto. Era como se cada palavra fosse um golpe direto, revelando tudo o que Ricardo temia. Nesse instante, Ana tomou uma decisão. Carlos, você tem que entender. Isso não vai mudar nada. Ele não é o vilão que você acha que é. E antes que ela pudesse prosseguir, a estrutura desabou. Um pedaço de madeira enorme atingiu Carlos, fazendo com que ele caísse, seu rosto se tornando uma máscara de dor e desespero. O impacto foi surdo e a multidão parou em estado de choque. Ricardo não poderia acreditar no que estava acontecendo. Ele olhou para Ana, os olhos dela agora cheios de uma mistura de medo e determinação. Precisamos escapar, antes que isso se transforme em um verdadeiro massacre. Com isso, eles correram em direção à saída. Mas Ricardo sentia a pressão crescendo em seu peito. A reviravolta tinha sido brutal. Carlos conhecia suas verdades mais sombrias. E agora, como ficaria seu futuro? O que aconteceria se as pessoas de sua vida soubessem quem ele realmente era? Enquanto a luz piscava, ele percebeu que talvez todo o castelo que havia construído estivesse prestes a desmoronar, e a figura de Ana poderia ser a última chance de salvação. Mas a pergunta ainda queimava em sua mente. Até onde ele iria para proteger seus segredos? Ricardo e Ana correram, mas o pavor ainda o seguia como uma sombra. As explosões ecoavam, o chão tremia e a atmosfera estava carregada de desespero. Cada grito, cada movimento apressado da multidão absorvia qualquer esperança que tentassem resgatar. Ana estava nervosa, seus olhos brilhando de pânico, mas também de determinação. Precisamos sair agora, ela insistiu, puxando para um canto mais longe do tumulto. Ele sentiu seu coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudessem escapar, a escuridão e a confusão ao redor tomaram um novo rumo. Um dos lustres, já trincado pelo impacto, finalmente se despencou, esmagando uma mesa próxima. O estrondo reverberou e quando Ricardo olhou novamente para Ana, uma nova figura surgia entre a multidão. Era Roque, um dos antigos sócios de Ricardo, que ele pensava ter deixado para trás. O homem estava pálido, mas seus olhos refletiam algo muito além do pânico.
Ricardo! Rock gritou, a voz marrom de urgência. Você precisa saber, é sobre a grana. E o Marcos. Ele não estava sozinho. O queixo de Ricardo se aperfeiçoou em choque. As palavras de Rock eram como facadas, anunciando lágrimas de conflito em seu peito. Ana se virou, confusa. O que você quer dizer com isso? Rock se adiantou, mal conseguindo respirar. Marcos não era apenas um rival. Ele estava trabalhando com alguém. Alguém que quer tudo o que você tem. Antes que pudesse processar, algo brilhou em Rock. Ele puxou um pequeno dispositivo, uma gravação. Eu tinha isso guardado. É a verdade sobre as transações. E sobre o que você fez. Você está em perigo. A tensão eletrizada no ar parecia envolver todos os presentes. E o tempo parecia parar. Ricardo agarrou o dispositivo, a urgência disparando em seu ser. Mas então, com um estalo, um novo grito cortou a sala. O corpo de Marcos foi arrastado em meio a uma pilha de pessoas. O pânico se instalou e Ana gritou: Ricardo, você não pode ficar aqui. A verdade está vindo à tona. Carlos, lúcido, aproveitou o momento e levantou-se, ofegante. Vocês não entendem. É tudo um plano. Marcos estava atrás de todos nós, jogando um jogo sujo. E agora eles vão querer você, Ricardo, como culpado. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele se lembrou dos contratos forjados, das mentiras que montaram seu império e percebeu que a linha entre a vida e a morte estava cada vez mais tênue. Quem está por trás disso? Perguntou, sentindo que seu sangue fervia. A atmosfera havia mudado. O horror não era apenas físico, era uma trama envolvendo todos ao seu redor. Ana olhou com firmeza, mas havia algo em seu olhar que disparou um novo alarme em Ricardo. Tem mais, Ricardo. O homem que queria o seu dinheiro é meu pai. E quando Marcos descobriu, ele planejou me usar para atingi-lo. Tudo foi uma armadilha. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo sentiu uma faca em seu coração. O que você disse? Ele não acreditava. Ana estava envolvida e suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma muito mais complexa do que ele imaginava. O que deveria ser uma chance de redenção agora parecia um jogo de poder. E ele estava preso. A sala estava enraizada em caos absoluto. Ricardo levantou a mão, tentando decifrar as palavras de Ana. Você é filha do homem que eu... A mente dele rodava. As dúvidas e os segredos não eram apenas seus, mas também dela. As luzes falharam, e um novo estrondo reverberou, a estrutura desmoronando ao redor deles. O que você quer de mim? Ricardo gritou, a voz perdida. Mas Ana apenas olhou nos olhos dele, um misto de tristeza e determinação. Eu quero que você acabe com isso. Não sou filha só do homem que você destruiu, mas daquela mulher que você nunca conseguiu deixar para trás. A confusão foi substituída por um silêncio que perfurava o ambiente. A realidade se distorcia, e as conexões estavam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça se montavam, e a verdade crua estava prestes a surgir. E enquanto todos ao redor pareciam se perder, Ricardo sentiu o círculo se fechar. Estavam lutando não apenas pelo passado, mas por um futuro incerto, em que a sombra do legado e da vingança pairava. Ricardo respirou fundo, a tempestade de emoções o invadindo. Um conflito havia sido desencadeado, e agora ele precisava descobrir até onde iria para proteger não apenas a si mesmo, mas também Ana.
O que realmente estava em jogo? O chão ainda tremia enquanto o caos se espalhava ao redor de Ricardo e Ana. O pânico era palpável, e Ana estava com um misto de medo e determinação em seus olhos. Precisamos sair agora. Ela puxou Ricardo para longe da cena, mas o olhar de Carlos não saía da mente dele. O que você quer dizer com tudo isso? Ricardo perguntou, sentindo o coração disparar. Carlos se aproximou, ofegante, e sua expressão era uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você não sabe mesmo, não é? A verdade sempre vem à tona, Ricardo. Nunca esteve tão seguro como acha. A cada palavra, o ar parecia se rarefazer ao redor deles. O corpo de Marcos tinha caído, e a certeza de que algo maior estava em jogo inundava a mente de Ricardo. Ana segurou o braço de Ricardo, quase como se sentisse sua agitação. Por favor, escute! Mas era como se ela estivesse pedindo para que Ricardo visse além daquele momento, além do medo que o consumia. E quando parecia que tudo estava perdido, uma explosão ensurdecedora reverberou, fazendo o chão tremer de novo. O teto parecia desabar, mas não da estrutura. Era a realidade própria de Ricardo se desmoronando. Todo o passado, as mentiras, os contratos escandalosos, tudo aquilo que havia construído começava a se desvanecer. No meio daquela confusão, um grito cortou a sala. Ele tá aqui. Um novo personagem surgiu. Uma figura que Ricardo nunca esperou ver novamente. Era Juliana, sua antiga sócia, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você pensou que poderia escapar, Ricardo? Você destruiu meu pai, e agora tá prestes a ver o preço disso. Ela avançou, segurando um celular, os olhos brilhando com um propósito que deixava Ricardo intrigado. Juliana, você não entende. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Ele queria justificar suas ações, mas suas palavras pareciam se desvanecer no ar carregado de tensão. O pânico dos convidados se misturava às lembranças dolorosas de decisões que levaram a tanto sofrimento. Sobreviver? Ela ecoou, rindo amargamente. Você pensou que você precisava correr e deixar os outros para trás? Olha onde isso te trouxe. E com um movimento rápido, ela mostrou o celular na direção deles. Quando Marcos descobriu sobre o que você fez, ele não fez só uma armadilha. Ele criou um plano, e eu tenho tudo gravado aqui. O impacto das palavras dela atingiu Ricardo. Ele congelou, a expressão de Ana se distorcendo em choque. O que você está dizendo? Ela questionou, seus olhos buscando alguma explicação. Eu descobri que o que eu sabia sobre você não era tudo, Juliana disse. A voz carregando uma mistura de dor e força. Se Marcos estava morto, alguém está por trás disso. E você pode ser o próximo alvo. Meu pai, ele não era apenas uma vítima. Ele fez tudo isso para proteger você. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de um jeito que Ricardo nunca imaginou. O passado que ele acreditava ter sepultado não apenas estava ressurgindo, mas ameaçava esmagar o futuro de todos ao seu redor. Em meio ao caos, um silêncio súbito tomou conta da sala. Isso é um desastre. Tudo isso por causa de um jogo que nunca foi só seu. Ricardo tentou articular, mas as emoções o sufocavam. Fomos manipulados, todos nós. E então ele olhou para Ana angustiado. Você sabia de algo, não sabia? Ana hesitou. Eu não queria te envolver. Mas tudo isso é maior do que nós.
E quando tudo parecia estar se alinhando, uma nova explosão tremeu o salão. Uma tempestade de destruição caiu sobre eles, e cada um teve de escolher um rumo. As paredes começavam a rachar mais do que nunca. E enquanto todos estavam em pânico, Ricardo sentiu uma presença a mais na sala. Foi então que ele viu alguém na porta, uma figura familiar e inesperada. Chega! O grito reverberou acima do caos. Era Rocha, o pai de Ana. Mas como ele estava ali? O que ele queria? Essa reviravolta não apenas deixou Ricardo em choque, mas também Ana. Rocha, o homem que havia sido sua sombra, estava prestes a ser o catalisador de algo que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo estava prestes a confrontá-lo, mas a cena começou a se desvanecer. O que Ricardo não sabia era que Rocha tinha segredos ainda maiores. E na mente de Ricardo, uma única pergunta ecoava: até onde? Ele iria para proteger não apenas a si mesmo, mas também Ana e tudo o que ainda estava por vir. O futuro parecia cada vez mais incerto. E no fundo, todos ali sabiam que a verdade era uma arma silenciosa, prestes a ser disparada. O chão ainda tremia enquanto o caos se espalhava ao redor de Ricardo e Ana. O pânico era palpável e Ana estava com um misto de medo e determinação em seus olhos. Precisamos sair agora, puxou Ricardo para longe da cena, mas o olhar de Carlos não saía da mente dele. O que você quer dizer com tudo isso? Ricardo perguntou, sentindo o coração disparar. Carlos se aproximou, ofegante, e sua expressão era uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você não sabe mesmo, não é? A verdade sempre vem à tona, Ricardo. Nunca esteve tão seguro como acha. A cada palavra, o ar parecia se rarefazer ao redor deles. O corpo de Marcos tinha caído, e a certeza de que algo maior estava em jogo inundava a mente de Ricardo. Escandalosos. Tudo aquilo que havia construído começava a se desvanecer. No meio daquela confusão, um grito cortou a sala. Ele está aqui! Um novo personagem surgiu. Uma figura que Ricardo nunca esperou ver novamente. Era Juliana, sua antiga sócia, com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você pensou que poderia escapar, Ricardo? Você destruiu meu pai e agora está prestes a ver o preço disso. Ela avançou, segurando um celular, os olhos brilhando com um propósito que deixava Ricardo intrigado. Juliana, você não entende. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Ele queria justificar suas ações, mas suas palavras pareciam se desvanecer no ar carregado de tensão. O pânico dos convidados se misturava às lembranças dolorosas de decisões que levaram a tanto sofrimento. Sobreviver? Ela ecoou, rindo amargamente. Você pensou que só precisava correr e deixar os outros para trás? Olha onde isso te trouxe! E com um movimento rápido, ela mostrou o celular na direção deles. Quando Marcos descobriu sobre o que você fez, ele não fez só uma armadilha. Ele criou um plano e eu tenho tudo gravado aqui. O impacto das palavras dela atingiu Ricardo. Ele congelou, a expressão de Ana se distorcendo em choque. O que você está dizendo? Ela questionou, seus olhos buscando alguma explicação.
Eu descobri que o que eu sabia sobre você não era tudo, Juliana disse, a voz carregando uma mistura de dor e força. Se Marcos estava morto, alguém está por trás disso. E você pode ser o próximo alvo. Meu pai, ele não era apenas uma vítima. Ele fez tudo isso para proteger você. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover de um jeito que Ricardo nunca imaginou. O passado que ele acreditava ter sepultado não apenas estava ressurgindo, mas ameaçava esmagar o futuro de todos ao seu redor. Em meio ao caos, um silêncio súbito tomou conta da sala. Isso é um desastre. Tudo isso por causa de um jogo que nunca foi só seu. Ricardo tentou articular, mas as emoções o sufocavam. Fomos manipulados. Todos nós. E então ele olhou para Ana, angustiado. Você sabia de algo, não sabia? Ana hesitou. Eu não queria te envolver, mas tudo isso é maior do que nós. E quando tudo parecia estar se alinhando, uma nova explosão tremeu o salão. Uma tempestade de destruição caiu sobre eles, e cada um teve de escolher um rumo. As paredes começavam a rachar mais do que nunca, e enquanto todos estavam em pânico, Ricardo sentiu uma presença a mais na sala. Foi então que ele viu alguém na porta, uma figura familiar e inesperada. Chega! O grito reverberou acima do caos. Era Rocha, o pai de Ana. Mas como ele estava ali? O que ele queria? Essa reviravolta não apenas deixou Ricardo em choque, mas também Ana. Você nunca soube, Ricardo. Eu não só protegi minha filha, mas também o plano mais ambicioso que já existiu. O que você fez aos meus negócios, essa não é a história que você pensou. Que era? O olhar de Ricardo escureceu. Do que você está falando? Rocha olhou para Ana, depois para Ricardo. As lealdades são complicadas. Olha, em muitos sentidos, eu estou mais próximo do Marcos do que você imagina. Estivemos manipulando o jogo desde o início. O que quer que você tenha feito foi orquestrado por mim para deixar você vulnerável. Ana ficou paralisada. Pai, você está mentindo! Não pode ser verdade! É a realidade, minha querida. O dinheiro, o poder, a vingança. O mundo é cruel. A verdade é que nós dois estamos no mesmo lado. Só que você não pode enxergar. Isso não é sobre o passado. É sobre o futuro. E eu calculatei cada passo. Ricardo olhou fixamente para Rocha. Suas esperanças e revelando um abismo insuportável. Então, você usou sua própria filha? Manipulou tudo para suas ambições? Ah, mas você não entende, Ricardo. Não importa se somos aliados ou inimigos. Tudo se resume ao controle. E alguém sempre paga o preço pela ambição. Você me fez um favor ao ser o porta-voz da minha vingança. E enquanto as paredes da sala continuavam a tremer e o pânico se intensificava, uma nova onda de choque passou por Ricardo. O que ele acreditava ser uma luta entre o bem e o mal, agora era uma rede de traição e intrigas. O que mais estaria escondido sob essas camadas de manipulação? Uma verdade ainda mais aterrorizante poderia emergir a qualquer momento. De repente, um estrondo ecoou e a estrutura começou a desabar. O tempo parecia congelar quando Ricardo se virou para Ana, buscando uma resposta. Mas ela parecia perdida. O que vamos fazer agora? O que deveria ser uma fuga se transformou em um labirinto de mentiras. A verdade estava lá,
Mas quais segredos ainda iriam desmoronar junto com os tijolos daquela festa? E com um último olhar, ele soube que o que quer que fosse revelado não salvaria ninguém. O destino os aguardava em uma sombra, prestes a se revelar de maneira brutal e imprevisível. O chão ainda tremia enquanto o caos se espalhava ao redor de Ricardo e Ana. E pânico era palpável. E Ana estava com um misto de medo e determinação em seus olhos. Precisamos sair agora. Ela puxou Ricardo para longe da cena, mas o olhar de Carlos não saía da mente dele. O que você quer dizer com tudo isso? Ricardo perguntou, sentindo o coração disparar. Carlos se aproximou, ofegante, e sua expressão era uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você não sabe mesmo, não é? A verdade sempre vem à tona, Ricardo. Nunca esteve tão seguro como acha. A cada palavra, o ar parecia se rarefazer ao redor deles. O corpo de Marcos tinha caído e a certeza de que algo maior estava em jogo inundava a mente de Ricardo. Ana segurou o braço de Ricardo, quase como se sentisse sua agitação. Por favor, escute. Mas era como se ela estivesse pedindo para que Ricardo visse além daquele momento, além do medo que o consumia. E quando parecia que tudo estava perdido, uma explosão ensurdecedora reverberou, fazendo o chão tremer de novo. O teto parecia desabar, mas não da estrutura. Era a realidade própria de Ricardo se desmoronando. Todo o passado, as mentiras, os contratos escandalosos, tudo aquilo que havia construído, começava a se desvanecer. Um grito cortou a sala. Ele está aqui. Mas quem era? Ricardo virou-se e viu uma figura famosa, alguém que ele nunca esperaria encontrar naquela festa. Era Luana, sua ex-esposa. Mas ela não era só uma ex. Ela tinha em mãos um dispositivo de gravação, e seus olhos estavam cheios de um tipo de raiva que ele nunca havia visto. Surpresa, Ricardo. Você pensou que podia se livrar de tudo? Sua voz carregava uma força que reverberava entre os presentes. Ana ficou paralisada, seu olhar de choque se alternando entre Ricardo e Luana. O que você está fazendo aqui? Ricardo queria gritar, mas foi incapaz de emitir um som. Eu vim buscar a verdade, Luana declarou, avançando como uma tempestade. Você não pode correr para longe do que fez. As mentiras que você escondeu de mim. Tudo isso, agora estou aqui para expor quem realmente é. Ela começou a passar a gravação entre os convidados, mostrando cada detalhe de um plano que envolvia não apenas a traição de Ricardo, mas seu verdadeiro papel em várias transações obscuras. Ricardo sentiu o mundo desmoronar em sua volta. Você não pode fazer isso, ele gritou, mas a voz dele foi abafada pela reação da multidão, que começou a murmurar, alguns olhando para ele com desdém. O rosto de Ana se modificou. Ricardo, o que está acontecendo? Muitas coisas que você não sabe, ele disse rapidamente, tentando se proteger. Seu passado estava prestes a ser exposto de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. Luana, movida por uma fúria mal contida, continuou. Comecei essa gravação depois que você decidiu deixar tudo para trás. Agora, o mundo vai saber quem você realmente é. Mas antes que pudesse processar a gravidade da situação, outra explosão ecoou, desta vez muito mais perto. O teto começou a desamar em várias partes e a gritaria subiu. Todos estavam em pânico, mas a luz do celular de Luana
iluminou. Algo inesperado atrás de Ricardo. Uma arma estava apontada em direção a ele, e a voz de alguém, carregada de rancor, ecoou no meio da confusão. Você realmente achou que poderia sair impune, Ricardo? Era Rocha. Ele segurava a arma com firmeza, na expressão misto de raiva e desespero. Você destruiu tudo que eu criei, e agora pagará por isso. O choque foi devastador. Todos os segredos que Ricardo pensou ter guardado estavam à beira de serem revelados. A sala estava em estado de transtorno, com todos gritando e correndo. Ricardo olhou para Ana com um olhar suplicante. Não pode ser assim. Mas Ana parecia perdida, sem saber em quem acreditar. Tudo o que conhecia, tudo o que pensava saber sobre Ricardo e sua família estava se desmoronando diante dela. O que você fez? Ela gritou, raspando o chão com os pés ao retroceder. Rocha ri com uma raiva insana. Você não sabe? Tudo isso foi uma encenação, uma forma de fazer você cair na armadilha que eu preparei. Você é a verdadeira razão do meu sofrimento, Ricardo. E enquanto o caos se desenrolava, a tensão alcançou um pico. A verdade que cada um escondia estava prestes a ser revelada. E enquanto Rocha segurava aquela arma, Ricardo viu que não tinha como fugir. O verdadeiro jogo começou, e com isso, ele percebeu que nem todos eram quem pareciam. A arma era só o começo de um jogo muito mais mortal que estava prestes a se desenrolar. O que mais estava escondido naquela sala? O que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? O chão continuava a tremer enquanto a verdade balançava à beira do precipício. E a única certeza era que a noite estava longe de acabar. Ricardo estava paralisado, a realidade se desenrolando diante de seus olhos. Rocha, com a arma na mão, não parecia ser uma ameaça vazia. O olhar dele fazia o coração de Ricardo bater descompassado. Ele se virou para Ana, que estava ao seu lado, a expressão de horror refletindo sua própria confusão interna. Não acredite nele, Ana. É tudo uma armação. Mas a verdade que havia construído por tanto tempo estava desmoronando. Você sabe qual é a verdade, Ricardo? Rocha gritou, o tom da voz estrondando no ar, carregado de adrenalina. Todo esse tempo você foi um peão em um jogo muito maior. O clima na sala ficou denso. O peso quase palpável de todas as mentiras e segredos que flutuavam entre eles. Luana, que estava ainda ali com o celular em mãos, deu um passo à frente. Se você acha que vai escapar, Ricardo, precisa entender uma coisa. A verdade não pode ser calada. As palavras dela estavam carregadas de um veneno amargo, revelando uma horrorosa teia de traição. Ana parecia perdida, mas um brilho de determinação começou a brilhar em seus olhos. Não podemos permitir que isso acabe assim. Precisamos encarar isso juntos. O olhar dela fez com que Ricardo se sentisse um pouco mais forte. Mas, ao mesmo tempo, o peso da arma em mãos de Rocha era real, e o tempo parecia se arrastar. Não vou deixar que você destrua minha família novamente. Rocha estreitou os olhos, e a tensão subiu. Havia algo em sua postura que mostrava que ele não hesitaria em puxar o gatilho. O medo congelava o ar ao redor. Mas no meio de todo o pesadelo, um novo som cortou a sala. Um barulho de sirenes se aproximava. A polícia! Alguém gritou no meio do pânico, e as palavras reverberaram como um eco de esperança. Os convidados, em sua maioria,
estavam distraídos demais para perceber, mas aquilo poderia significar uma saída. Vocês todos têm que entender! Ricardo gritou, tentando elevar sua voz. Estamos todos atados e essa briga não é só minha. Ele olhou para Ana em busca de apoio. É hora de desfazer a teia que vocês todos ajudam a criar. Precisamos decidir que tipo de jogo vamos jogar agora. Foi como se um raio tivesse atravessado a sala. Rocha hesitou, um lampejo de dúvida passando por ele. Os outros também sentiram. Estava na hora da verdade ser revelada. Luana olhou para Ricardo com um novo olhar. Se você quer resolver isso, então é hora de abrir os olhos e aceitar as consequências. As sirenes se aproximavam e, de repente, tudo ficou mais confuso. As pessoas começaram a correr, mas Ana e Ricardo não se moveram. O tempo estava se esgotando. Era agora ou nunca. Ricardo fez um movimento, se aproximando de Rocha, decidindo colocar tudo na mesa. Se você tem provas de mim, mostre-as. Mas vamos fazer isso da maneira certa. Antes que pudesse ser interrompido, alguém gritou: "A polícia chegou! Todo mundo! Acalmem-se agora!" E foi nesse momento que tudo ficou claro. O verdadeiro inimigo não era Rocha, nem Luana, mas a maneira como todos eram manipulados. Era hora de quebrar os ciclos. Eu sei que você não quer isso, pai. Não foi assim que eu queria, Ana gritou, seus olhos cheios de lágrimas. A conexão entre eles parecia inquebrantável, uma esperança frágil em meio à tempestade. Rocha, ainda aquecido pela raiva, começou a baixar a arma lentamente. Estou cansado de correr, ele disse, voz baixa, mais inseguro. Talvez seja a hora de dar um passo atrás. O ambiente estava na beira da explosão, mas quando a primeira luz da polícia iluminou a sala, o alvoroço tomou conta. Ricardo sentiu um alívio temperado com certeza. Ele olhou para Ana, os olhos dela estalando com emoção. A verdade é um caminho difícil, mas não estamos sozinhos. Vamos nos enfrentar juntos. O futuro diante deles estava começando a emergir entre a poeira das mentiras. Enquanto a polícia se aproximava e as luzes começavam a se acender, todos perceberam que as consequências de seus atos iriam moldar o novo capítulo em suas vidas. Ricardo finalmente havia entendido. Ele não poderia controlar tudo, mas tinha o poder de escolher como iria lutar. A arma que antes parecia fatal, agora parecia apenas um último vestígio de um inimigo ensanguentado, um eco de um passado que precisavam deixar para trás. E enquanto todos começavam um novo caminho, a partir desse momento, uma certeza surgiu. O amor e a coragem poderiam enfrentar até os maiores desafios. E você, está preparado para o que vem a seguir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários